Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos abordar um tema um pouquinho diferente aqui no site. Nós iremos falar sobre cirurgia plástica para o homem. Quem vai contar tudo isso para nós é o Dr. Thiago, que é cirurgião plástico. Confira aqui comigo essa entrevista bem completinha que eu fiz com ele. A plástica não é mais exclusividade das mulheres. Muitos homens têm investido nesse meio, buscando melhorar sua aparência, e mesmo em períodos de crise, esses tipos de cuidados não têm sido abandonados. Na cirurgia plástica, tanto na estética quanto na reconstrutora ou chamada reparadora, a cirurgia no homem, a cirurgia masculina mais comum, ainda é a blefaroplastia, que é a cirurgia do contorno das pálpebras, porque ela é predominantemente do homem de 50 anos e ela dá uma resposta muito boa de rejuvenescimento facial. Às vezes aquele homem, aquele senhor que a vida inteira sentia que alguma coisa estava envelhecendo no rosto e com uma cirurgia simples ele consegue melhorar. Em segundo lugar vem a cirurgia da mama masculina, que a gente chama de ginecomastia. E em terceiro lugar a abdominoplastia. Para os homens que sofrem com o desconforto das mamas, causando vergonha ao vestir uma peça mais justa ao corpo, ou têm medo de ficar sem camisa próximo às outras pessoas, podem, junto de um cirurgião plástico, melhorar esse problema. Existe um procedimento que é a correção da ginecomastia, que é a correção dessa mama masculina que a gente chama. Então é aquele paciente que desde a infância, desde a juventude, ele tem um pouquinho de seio, ele tem uma mama que tem uma característica que parece uma mama feminina e ele tem o desejo de modificar aquilo. Essa mama pode ser tanto um depósito de gordura quanto uma glândula que cresceu. E para as duas cirurgias existe correção. Muitas vezes as duas estão combinadas, aumento de gordura e aumento da glândula. Então a cirurgia da correção da ginecomastia com associação de lipoescultura, com associação de contorno corporal, também é uma cirurgia bastante realizada. E é caracteristicamente a cirurgia mais comum do paciente masculino jovem. Então do paciente masculino abaixo dos 30 anos, ela é a cirurgia mais comum. Já os homens que tentaram de todos os meios para ganhar massa muscular, mas a genética não colabora, podem melhorar seu aspecto físico. Os implantes ou as próteses de panturrilha, de peitoral, de bíceps, né, no braço, foram as últimas próteses a serem desenvolvidas. Então a primeira foi a prótese mamária e no final começou-se a usar a prótese com fins em outros locais anatômicos do corpo. Então não é comum na nossa área, mas é muito comum o paciente procurar melhorar o contorno com o uso do implante. A gente aconselha sempre o paciente tentar fazer isso de uma forma um pouco mais, digamos, fisiológica, com academia e ganho muscular. Mas tem pacientes que o seu próprio biotipo não permitem esse crescimento. E aí daí você consegue indicar a cirurgia do implante no bíceps, do implante na panturrilha, existe implante de coxa, existe implante de peitoral. Já tentaram desenvolver o implante da barriga de tampinha também para fazer aquela barriga mais formadinha. Então está se estudando bastante isso. O que o paciente precisa entender é que o primeiro modo de atingir o melhor do contorno é fisiológico. E a cirurgia plástica vem como um auxiliar disso. Muitos homens têm apostado na cirurgia plástica. Mais de 50% da população brasileira tem feito algum tipo de procedimento estético, seja uma cirurgia ou até mesmo aquele peeling, um botox menos agressivo. A toxina botulínica, que é muito conhecido pelo nome Botox, é um mecanismo muito fácil, muito simples, muito, digamos assim, muito adequado para a gente adquirir um contorno facial bacana, com o mínimo custo, um custo baixo e principalmente com risco baixo. É aquele paciente que consegue verificar a modificação no rosto dele de uma forma muito mais tranquila, ambiente cirúrgico muito debilitante, e ele consegue voltar ao trabalho no dia seguinte. Isso é uma característica dos homens, eles querem um procedimento mais rápido. Por quê? Porque eles normalmente o paciente do Botox é o de meia idade, 40, 50 anos, em pleno exercício de suas atividades. Ele não pode ficar 15 dias parado por causa de uma cirurgia. Então ele precisa fazer e no dia seguinte ele tem que estar pelo menos bom para exercer suas próprias atividades. Então essa é a característica do homem que procura alguma modificação do contorno, mas ele não quer uma cirurgia. Então os preenchimentos e a toxina botulínica vêm ajudar esse homem moderno que não tem muito tempo,
mas que quer se repaginar, que quer mudar, que quer um auxílio na sua pele, no seu contorno facial. E com tantas atividades corriqueiras no dia a dia do homem, o estresse e a má genética podem resultar em queda de cabelo, o que é muito comum. Desde muito jovem, o homem já sofre com esse problema. O implante capilar, que é uma cirurgia muito atual, muito em vogue, muito estudada nos últimos tempos, até do ponto de vista econômico, com novas máquinas, novos mecanismos, o implante capilar ele vem ajudar também o paciente jovem que tem um componente genético de calvície, de alopécia, muito importante. Então ele consegue reverter boa parte dessa calvície com a implantação dos folículos, fio a fio, na região onde está faltando, onde estão caindo. Você consegue reverter por um tempo, é claro isso, porque a genética não vai parar, mas você consegue minimizar o aparecimento da calvície e com isso postergar aquele aspecto que nem todo mundo gosta, que é do paciente calvo. Mas a gente nota nos pacientes jovens que esses cabelinhos que são implantados logo na adolescência, eles conseguem lá na frente dar uma modificação na genética e o paciente consegue ter um penteado razoável quando tem 40, 50 anos. Então os estudos de pacientes jovens que têm 12 a 15 anos agora têm mostrado que esses pacientes continuam mantendo um folículo capilar bacana e um crescimento capilar, mesmo com uma genética predominantemente para calvície. Então a gente nota que essa é uma cirurgia bacana, é uma cirurgia bastante estudada e é uma cirurgia que não é ainda predominante como cirurgia masculina, mas ela vem crescendo bastante. Com toda essa informação, fica até mais fácil você decidir se vai fazer uma cirurgia plástica ou um procedimento estético. Assim você não corre o risco de não se arrepender ou de se arrepender do que você fez. Gente, semana que vem tem mais. Curtam o portal Nó de Gravata no Facebook, acessem o portal nodegravata.com.br e nos sigam nas redes sociais. Até mais!